Olá, sejam bem-vindos à Mecânica Dinâmica. Hoje abordaremos a cinemática do movimento curvilíneo. Quando uma partícula se move ao longo de uma curva diferente de uma linha reta, dizemos que a partícula está em movimento curvilíneo. Podemos usar a posição, a velocidade e a aceleração para descrever o movimento, mas agora devemos obrigatoriamente tratá-los como vetores, pois essas grandezas podem ter direções em 2 ou 3 dimensões. Vamos tratar o movimento de uma partícula ao longo de uma trajetória curva que permanece em um único plano. A maioria das partículas encontradas na prática da engenharia mecânica podem ser representados a partir do movimento plano. Considere agora o movimento contínuo de uma partícula ao longo de uma trajetória curva plana, como mostrado aqui na figura. Tá ok? Vamos então estudar a posição. Imagine então, no instante de tempo t, a partícula esteja na posição A, que é determinada pelo vetor posição r, medido a partir de alguma origem fixa conhecida como, por exemplo, aqui a origem O. Se o módulo, a direção e o sentido de r são conhecidas no instante t, então a posição da partícula é completamente especificada. No tempo t mais ΔT, a partícula está em A', localizada pelo vetor posição agora, r mais ΔR. Observamos claramente que essa combinação é uma adição vetorial e não uma adição escalar. O deslocamento da partícula durante o intervalo de tempo ΔT é conhecido pelo vetor ΔR, que representa a mudança de posição e é claramente independente da escolha da origem. Se uma origem fosse escolhida em algum local diferente, a posição O do vetor R seria alterada, mas ΔR não sofreria alterações. A distância realmente percorrida pela partícula ao longo do caminho entre A e A' é o comprimento escalar ΔS, medido ao longo da trajetória. Assim, fazemos distinção entre vetor deslocamento, ΔR, e distância escalar, ΔS. Velocidade média da partícula. A velocidade média entre A e A' é definida como velocidade média igual ao vetor ΔR dividido por ΔT. Como ΔR é um vetor, a velocidade média também é um vetor. Tá? E a direção é aquela de ΔR. Sempre a direção da velocidade é aquela do vetor ΔR. E o módulo é o ΔR sobre ΔT. Velocidade escalar média. A velocidade escalar média da partícula entre A e A' é determinada pela diferença, pela divisão de ΔS sobre ΔT. Tá? Como ΔS é um escalar, né? Velocidade média também é um escalar. Só que, olhem só, à medida que o ponto A' se torna mais próximo de A, a velocidade média, que nós vimos antes, que é um vetor, ela aproxima-se da velocidade média escalar. Tá ok? Não esqueçam disso aí. Velocidade instantânea. A velocidade instantânea v da partícula é definida como o limite da velocidade média quando o intervalo de tempo aproxima-se a zero. Então, v é um vetor
igual ao limite quando ΔT tende a zero de ΔR sobre ΔT. ΔR aproxima-se da direção da tangente à trajetória quando ΔT tende a zero. E, portanto, V é sempre um vetor tangente à trajetória em A. Velocidade escalar. Estendendo a definição básica da derivada de uma grandeza escalar para incluir uma grandeza vetorial, nós temos o seguinte, ó, que o vetor V é igual ao dr sobre dt, que é igual à derivada de r. A derivada de um vetor também é um vetor e possui módulo e direção. Tá? O módulo é o escalar chamado de velocidade escalar. V é igual ao módulo do vetor V, que é igual a ds sobre dt, que é igual a s ponto, então, velocidade escalar. Aceleração média. Nessa figura, nós temos novamente aqui no plano y e x, os pontos A e A', né? E pelo que nós já estudamos, né, nós sabemos que a velocidade é tangente à trajetória no ponto A e também, né, no caso aqui no ponto A', a velocidade é tangente também à trajetória no ponto A', tá? Então, se nós pegarmos essas duas, se houver variação de velocidade, né, ó, a aceleração, né, e nesse caso, então, ó, se há uma diferença, se nós fizermos a soma vetorial desses dois vetores v e v', ou a subtração, né, nós temos então aqui o vetor ΔV, que representa a variação de velocidade. Ó. Pegando esses mesmos vetores e colocando eles juntos, temos o ΔV, né? ΔV, então, é a variação de velocidade desta partícula. Tá? Agora, temos a aceleração. A aceleração média, então, ó, né, sobre a trajetória, ela é um vetor que tem a mesma direção do vetor ΔV. Vejam, o vetor ΔV tem essa direção. A aceleração média, então, quando o A' tender a A, né, quando esses pontos forem muito próximos, né, o A tem a mesma direção de ΔV. Então, a aceleração média entre A e A' é definido como a variação de ΔV sobre o tempo, cuja direção é a do vetor ΔV. Tá? O módulo dessa aceleração é o módulo de ΔV dividido por ΔT. Se eu pegar isto e dividir por isso, eu tenho então o módulo, desculpe, pegar o ΔV, né, e dividir pela variação do tempo, nós temos o módulo então da aceleração. Ainda se nós estivermos falando aqui sobre aceleração, no caso, a aceleração instantânea. Imaginem a trajetória de uma partícula, o ponto A representa uma posição da partícula, esse ponto representa o centro de curvatura da trajetória, né? O raio, então, a distância até o ponto A, né? E aqui está a aceleração instantânea, tá? Então, observem que essa aceleração instantânea, ela pode ser decomposta em duas parcelas, a parcela AN e a parcela AT, tá? Então, pela figura, fica evidente, em geral, que a direção da aceleração de uma partícula em movimento curvilíneo não é nem tangente, nem normal à trajetória, né? Nós podemos decompor essa aceleração no AT e no AN, ok? Observa-se, entretanto, que a componente de aceleração, que é normal à trajetória, aponta sempre para o centro de curvatura da trajetória.